Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor o mais forte que você puder, glorificando o nome dEle. Graça e paz, igreja. Abra a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler ali do versículo 32 para frente. A palavra diz assim, ó. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, livrava-a da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará também das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou-lhe aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pôs-se no alforje de pastor que trazia e lançou mão na sua funda e foi chegando-se ao filisteu. Somente até aí. Vamos um pouquinho lá para frente agora, em 2 Reis, capítulo 13, no versículo 20 e 21, nós vamos ler. Que diz assim, olha. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, entrando eles, um homem, eis que viram uma tropa e jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Então, caindo nela, o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e levantou-se sobre os seus pés. Agora lá em Romanos, capítulo 8, amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu quero ler de novo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Feche teus olhos por um minuto. Pai querido e amado, no nome poderoso de Jesus, colocamos a Tua palavra, Senhor, como espada nessa manhã, como espada, Senhor, que atinge, Senhor, os alvos, que separa, Senhor, juntas e medulas, alma e espírito, pensamentos e intenções do coração. Que tudo aquilo, Senhor, que for a Tua vontade, que prevaleça, Senhor, neste lugar. E aquilo que não provém de Ti, nós repreendemos no nome poderoso de Jesus. Fala, Espírito Santo, com a Tua noiva. Nós estamos aqui em unidade de fé, declarando: vem. Nós estamos com sede, com fome de Ti.
Ministra, Senhor, os nossos corações de acordo com a tua vontade. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Palavra de Deus em Romanos 8, 28, diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tem uma segunda parte, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra, ela não faz distinção em que algumas coisas cooperam e outras não. A palavra diz que todas as coisas, juntamente, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Olha para o seu irmão e diz assim: você tem um propósito sobre a terra. Amém, queridos? E nós precisamos entender isso nessa manhã. Nós precisamos cravar isso no nosso coração, para que os nossos caminhos não sejam caminhos vãos, para que a nossa vida não seja uma vida do acaso. Porque quando eu ando com Cristo, eu carrego o propósito. A minha vida em comunhão com o Senhor é uma vida de encontro de propósito. O Senhor, Ele não te cria para ser um peso sobre a terra. Ele não te cria para você não ter sentido nessa vida. Ele te cria com um destino, com um propósito, para exaltar, para engrandecer e para glorificar o nome dEle. Quando eu encontro Jesus, existem duas linhas que precisam ser transformadas na minha vida. Quando eu encontro Jesus, eu ganho a vida eterna, amém? A salvação, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eu alcanço a vida eterna. Mas não é só isso, não para por aí. Quando eu encontro com Cristo, eu também tenho um encontro de propósito. O mesmo Cristo que me salvou, agora Ele vai dar um sentido para a minha vida. O mesmo Cristo que um dia morreu na cruz para perdoar os meus pecados e para me resgatar, vai dizer assim para mim: filha, filho, agora você é meu. Não é mais agora de acordo com os seus interesses e com as tuas vontades, mas agora é uma vida em comunhão de fé para fazer a minha vontade sobre a terra. E não temas, porque eu sou contigo. Entender isso, entender que quando Cristo está em nós, nós deixamos de viver por viver e passamos a ter uma vontade que atende à vontade do Pai, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Como pastora que vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença nas circunstâncias que eu vou enfrentar. Vai fazer diferença nos caminhos que eu vou trilhar. Vai fazer diferença da forma que eu vou enxergar cada situação adversa sobre a minha vida. Porque quando eu não tenho um destino, quando eu não tenho um propósito, então tudo aquilo que acontece na minha vida é um mar de lamentos, é um mar de dores, é um mar de sofrimento. Mas quando eu sei para quem eu fui chamada e quem me chamou, eu vou passar de acordo com cada uma das minhas circunstâncias, sabendo que aquilo está cooperando para a formação de um caráter e um cumprimento de um propósito. Amém, igreja? Nós estamos, eu disse aqui na quinta-feira, né? Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com a vossa situação, não vos conformeis com aquilo que você tem vivido. E muitas vezes a conformidade da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, ela se dá justamente porque nós nos perdemos do propósito. Nós nos perdemos daquele que nos chamou verdadeiramente. Nós nos esquecemos que aquele que nos chamou verdadeiramente é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que prometeu.
E se ele foi capaz de ofertar, como Giovanni disse, o seu único filho, unigênito, para morrer naquela cruz e para salvar a minha alma e a sua alma de toda condenação e de todo pecado, ele também é suficiente para passar comigo em toda a caminhada, em todas as circunstâncias, até que se cumpra o propósito. Por quê? Porque o meu propósito de vida não depende das minhas circunstâncias, não depende das minhas qualidades, não depende da minha performance, não depende da minha força, mas depende da fidelidade e do poder de Deus que opera até mesmo na minha fraqueza. Amém, igreja? Então está na hora de nós começarmos a parar de perguntar: ó céus, ó terra, por que Deus? E começar a perguntar: para que Deus? Para que Deus? O que o Senhor deseja forjar em mim, que o céu já está anunciando, que eu ainda não entendi na minha vida, Deus? O que está cooperando, Senhor meu Deus, para o meu bem, de acordo com este caminho que eu estou trilhando? Andar com Cristo não é apenas encontrar um caminho, é tornar-se um instrumento do propósito eterno de Deus sobre a terra. Aleluia! Nós achamos, queridos, que quando nós vamos para Jesus, está como um passe de mágica tudo resolvido. Idealizamos uma vida com Cristo, aonde não terá choro, aonde não terá dor, aonde não terá morte. Mas em nenhum momento a palavra nos diz isso. Muito pelo contrário. A palavra diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci Ele venceu É nele que nós vencemos. É colocando a nossa fé e a nossa confiança nele que nós vencemos. É entendendo os propósitos eternos que nós vencemos. É não tirando os olhos do alvo que nós vencemos. É segurando firme nas mãos dele, declarando: Senhor, eu confio em ti. E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. É assim que nós vencemos. Quando nós olhamos, nós lemos algumas palavras aqui. Fala assim pro seu irmão: vai fazer sentido. Calma aí. Quando nós olhamos para a vida de Eliseu, nós vemos uma vida de fidelidade, uma vida de obediência, uma vida de propósito. Eliseu, ele é um servo fiel de Elias, e ele acompanha Elias em toda a caminhada dele. E a palavra diz assim, que ele faz um pedido, que se ele vê Elias sendo arrebatado, quando Elias fosse com o Senhor, então se ele estivesse ali junto, que Elias falou que ele poderia fazer um pedido, e ele com ousadia e fé, ele fala: eu quero porção dobrada. Se nós pegarmos a palavra de Deus, tudo que Eliseu realizou foi em porção dobrada diante de Elias. Então a vida desse homem foi uma vida de entendimento e de encontro de propósito. Quando nós olhamos para a vida dele, eu peguei aí um versículo que Eliseu já estava morto. Ele estava morto, ele estava enterrado, e um homem cai nessa cova. Quando este homem cai nessa cova, ao encostar nos olhos de Eliseu, ele ressuscita. Por que que eu trouxe, queridos, esse versículo? Porque esta parte da vida de Eliseu, porque quando nós andamos numa vida de propósito com Deus, nem mesmo a morte é capaz de barrar o propósito eterno de Deus na nossa vida. Não existia mais fôlego de vida, mas o propósito estava de pé. Não existia mais um legado agora em terra, mas o propósito estava de pé.
Aquele homem, ele não ressuscita, queridos, por causa dos ossos de Eliseu. Ele ressuscita por causa do poder de Deus. Quando nós nos entregamos a uma vida de propósito, não é mais na força do meu braço, mas é no poder de Deus que todas as coisas vão acontecer através de mim. E mesmo na morte, eu ainda vou deixar um legado de fé, de esperança e de apontamento para Deus. E a pergunta, queridos, que o Espírito Santo faz ao meu coração e ao seu coração nessa manhã é: quantas marcas você tem deixado em vida, na vida daqueles que você passa? Porque Eliseu, ele deixa uma marca mesmo depois da morte. Qual marca? Fala assim, marca de vida. Mesmo depois de morto, ele é capaz de ressuscitar alguém que estava morto. E nós aqui, Vivíssimos da Silva, somos capazes de deixar marcas de morte. Por quê, queridos? Porque não entendemos que somos chamados para um propósito maior que nós mesmos. Não entendemos que existe um poder que opera em nós e através de nós, quando entendemos quem verdadeiramente nós somos nele. Uma vida totalmente dedicada para Deus deixa um legado que continua produzindo vida, mesmo depois da morte. Quem vive para Deus deixa marcas que nem a morte pode apagar. Foi isso que aconteceu com Eliseu. Sabe por quê? Porque uma vida no acaso, uma vida sem sentido, ela tem começo, meio e fim. Mas uma vida de propósito, ela é eterna. Quantos homens... Vamos para a Bíblia. Quantos homens que já passaram por aqui morreram, mas continuam deixando marcas de vida em mim e em você até hoje. Qual que é a diferença, querido, desses homens para nós? A diferença é que esses homens e essas mulheres escolheram viver uma vida de propósito. Esses homens e essas mulheres escolheram obedecer e se render a um Deus que é Criador e Senhor e dono e autor de todas as coisas. Por isso que hoje o legado que nós encontramos na palavra de Deus nos alcança com tanta autoridade, com tanta ousadia e com tanto poder, porque um dia alguém decidiu não viver as suas próprias vontades para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso eu preciso entender. Eu preciso entender o que é uma vida com Cristo. Porque se eu tenho o Cristo, eu vou carregar esse propósito aonde quer que eu esteja. Se eu entrar na igreja, o meu propósito está lá. Se eu estiver dentro da minha casa, o meu propósito está lá. Se eu estiver numa faculdade, o meu propósito está lá. Se eu estiver num trabalho, o meu propósito está lá. Se eu estiver no meio de uma favela, o meu propósito está lá. E se eu estiver num palácio, o meu propósito está lá. E se a minha situação estiver me trazendo hoje dor, sofrimento, perseguição, o meu propósito está lá. Mas e se eu estiver no monte adorando e regozijando e sendo abençoado pelas bênçãos eternas derramadas sobre a minha vida, o meu propósito está lá. Eu não me perco, porque eu sei exatamente quem eu sou nele e quem ele é na minha vida. E é isso que está faltando para a igreja hoje. É isso que está faltando: identidade de propósito. Saber quem é, querido, saber quem verdadeiramente é, vai fazer a diferença por onde quer que você passar. Porque quem carrega propósito pode ser perseguido, pode ser caluniado. Quem carrega propósito pode ser rejeitado, pode ser abandonado. O propósito não muda.
Olha para o seu irmão e fala assim: o propósito não muda. Quando nós olhamos para essa outra passagem, e eu continuo assistindo Reis. Essa noite eu fiquei até 1:20 assistindo Reis. Porque Golias, Davi estava matando Golias. Mas quando eu estava assistindo e o Senhor ministrando meu coração, quando a gente pega a vida de Davi, o propósito de Davi, ele não começa quando Deus derrama um óleo na cabeça dele. O propósito de Davi começa quando Deus coloca amor no coração dele, pelo Senhor e pelas ovelhas. Se você pegar a história dele, é uma história de rejeição, de abandono, de perseguição. Ele ficava atrás das malhadas e era atrás das malhadas mesmo. Porque enquanto todos os outros se assentavam na mesa e comiam dos banquetes preparados por aquela casa, ele estava lá, fedendo, sozinho, correndo atrás das vidas que o Pai tinha confiado nas mãos dele. E uma das falas dele para um diálogo que ele estava tendo, ele fala assim: eu aprendi a ter comunhão com Deus na minha solitude. Ele começa entendendo que aquele caminho que ele está percorrendo não é um caminho de rejeição e de dor, mas é um caminho de preparação. Porque se Davi não estivesse lá no deserto, cuidando sozinho das ovelhas e enfrentando os perigos que ele enfrentou, talvez ele não teria desenvolvido a comunhão que ele desenvolveu com o Senhor. Sabe, queridos, o nosso problema é que todas as vezes que o nosso calo aperta, nós choramos e nos vitimizamos, sem entender o que Deus está fazendo na nossa vida. A dor nos cega, o sofrimento nos cega, a justiça própria nos cega. Davi, ele não lamenta por estar lá atrás das malhadas, cuidando das ovelhas, não. Ele aproveita o tempo oportuno para se tornar quem verdadeiramente ele é. Sabe quando que ele é aprovado? Ele é aprovado quando ele é rejeitado pelos seus. Sabe quando ele é aprovado? Quando ele enfrenta o urso. Sabe quando ele é aprovado? Quando ele enfrenta o leão. É ali que começa a aprovação na vida dele. Quando se chega o óleo, quando se chega o tempo então da escolha, dele saber que ele é escolhido. Porque ele já era escolhido. Desde onde, gente, ele era escolhido? Desde o ventre. Mas existe um tempo de preparação. Quando chega o tempo dele ser escolhido, da escolha ser revelada, porque a escolha já existia, ele está pronto. Quando, há uns capítulos atrás, que eu estava assistindo também, e Saul, ele começa a andar com a coroa. A coroa para ele representava autoridade. Então agora ele, em todo lugar que ele vai, ele coloca a coroa, porque ele quer ser reconhecido como rei. Ele quer que as pessoas se curvem e se rendam a ele como rei. E quando eu estava assistindo esse episódio, o Senhor falou para mim algo
E ele disse assim: olha, o óleo é melhor que a coroa. O óleo é melhor que a coroa. Porque a coroa, queridos, ele representa uma posição, um status. Quem aqui quer ser reconhecido? Todos. Todos. Mas o que vai te manter na posição do reconhecimento é o óleo. Porque a coroa, ela tem prazo de validade, mas a unção, mesmo depois de morto, ela continua gritando perpetuamente, dizendo: ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, e o seu corpo faleceu, mas o seu legado continua existindo de geração em geração, até a consumação dos séculos. A coroa, querido, passa, mas o óleo permanece. A coroa te faz reconhecido em alguns lugares, mas o óleo te capacita para continuar exaltando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Mas hoje as pessoas querem aplausos. Hoje as pessoas querem coroas, sentar nos melhores lugares, desfrutar dos melhores banquetes, ser líder disso, ser líder daquilo, estar no púlpito. Esse é o desejo das pessoas, se esquecendo que o que vai sustentá-la e mantê-la é o óleo, é a unção que é derramada, sabe aonde? Lá onde ninguém estava vendo, onde ninguém está enxergando, aonde ninguém está aplaudindo, aonde ninguém, queridos, está reconhecendo. Sabe aonde que o óleo é derramado? É naquela circunstância dolorosa, naquela circunstância adversa, que você está declarando: não é para minha morte, eu tenho um propósito, e quem tem promessa não morre não. Eu estou passando por isso, mas esse não é o meu destino final, porque quem me chamou é fiel e justo para cumprir todas as promessas sobre a minha vida. E não importa o que eu estou passando hoje, eu sei que lá no final da história existe uma coroa de vitória para eu colocar sobre a minha cabeça, porque não é pela força e nem pelas minhas qualidades, mas é pela fidelidade do meu eterno Senhor e Salvador. Aleluia. Saul, ele recebeu a coroa, mas ele perdeu o óleo. Davi experimentou do óleo e depois recebeu a coroa. Quando chega o óleo, quando chegar o óleo, presta atenção, queridos. Quando o óleo chegar, é porque a identidade já foi forjada. Tem muita gente querendo óleo sem forjar identidade. Tem muita gente querendo unção, querendo ser reconhecido, sem suportar o processo da cruz. Não tem óleo sem forjamento de identidade. E você sabe como
que o óleo... Você sabe como que o óleo é produzido, pastor? Como que o óleo é produzido, igreja? Hã? É esmagado. Você quer óleo? Você quer unção? Esteja pronto para ser esmagado, transpassado, atravessado. Não tem outro caminho, igreja. Não tem outro caminho. Sabe outra coisa que nos afasta do propósito? E é essa parte que eu quero enfatizar. Depois de todo o processo da vida de Davi, ele chega a hora dele ser reconhecido então diante do reino. E aquele povo está numa guerra, está numa batalha. A palavra diz assim que por 40 dias aquele gigante, ele começa a afrontar o povo de Israel. E não existia um valente para se levantar. Quando Davi, ele fica sabendo do que está acontecendo, ele vai por um acaso naquele campo de guerra, levar mantimentos para a sua família, para os seus irmãos. E quando ele fica sabendo, ele se indigna com aquilo. Quem carrega propósito não se conforma com uma situação de afronta ao Deus que serve. Sabe, queridos, o único que se levanta e fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de um Deus vivo? Será que todos aqueles que estavam ali não estavam enxergando que era uma afronta contra Deus? Sabe o que faltava? Faltava comunhão. Faltava ouvir a voz. Faltava verdadeiramente se posicionar diante da escolha de um Deus que é forte e poderoso. E ele se apresenta a Saul e fala assim: eu vou. Não, menino, não dá para tu ir não. Olha o teu tamanho, só faltou falar isso, né? Você é franzinho demais. Não, eu vou. Eu já matei urso. Eu já matei leão. Ei, o que ele matou? Ele matou urso, ele matou leão. A circunstância da sua vida, meu irmão, não é em vão. Está te preparando para algo maior, está te preparando para algo mais poderoso. Para de reclamar, levanta a tua cabeça, olha para aquele que te sustenta e fala: se ele colocou eu nessa situação, então ele é suficiente comigo para eu atravessar ela. Aleluia! Eu já matei urso, eu já matei leão, meu Senhor. E esse incircunciso aí não é nada não para mim. Então tá bom, Davi. Já que não tem outra saída, vai tu mesmo. Tó, pega aqui, põe minha armadura, põe meu capacete. E Davi olhando tudo aquilo: mas, Senhor, eu nunca experimentei isso não. Sabe, queridos, outra coisa que nos arranca e nos tira do propósito? Tem muita gente querendo usar a armadura que é do outro. Tem muita gente se comparando com a unção do outro, querendo viver o propósito do outro, querendo viver o papel do outro. Aquilo que Deus chamou para você fazer não se compara com aquilo que Deus chamou o teu irmão para fazer. A armadura não serve. Saul era um rei experiente, era um homem de estatura grande, era um homem valente na guerra.
mas não era aquilo que Deus tinha para Davi. Ele arranca tudo aquilo. A palavra diz que ele pega seu cajado, ele pega as 5 pedras e a sua funda, e ele derruba o gigante. Sabe, a comparação nos rouba do propósito, nos mina, queridos, de viver aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Eu posso te admirar, não tem problema não eu te admirar, mas na hora que eu quero ter a tua unção, na hora que eu quero ser você, na hora que eu quero viver o que você está vivendo, então eu tirei os olhos do propósito eterno, que é individual e único para mim, e me perdi no meio da caminhada. Pessoas correndo atrás do vento. Esses dias eu estava pensando, e eu até falo para o Samuel, falo assim: filho, internet é tudo mentira. Esse negócio de internet é tudo mentira. Eu estava lá linda, maravilhosa em Maceió. Vocês viram minhas fotos? Linda e maravilhosa lá. Com um monte de dipirona para a cabeça, passando mal até. Tudo mentira, gente. Aqueles que prometem juras de amor, uma semana depois, 2 meses depois, está divorciando. Não queira ter a vida de ninguém, não. Em nome de Jesus, queira ter a sua. Não queira mostrar nada para ninguém, não. Seja você, seja autêntico, seja verdadeiro, seja aquilo que Deus chamou você para ser. Porque aí, queridos, tem êxito, aí tem vitória. É nesse lugar de propósito que existe vitória para você, que existe sentido para a tua vida. É neste lugar. A coroa é os status. Não vai te levar para lugar nenhum. Porque quando você morrer, você vai virar pó igual Eliseu. E se não tiver o poder de Deus sobre você, não vai deixar marcas de vida, queridos. Vai acabar ali. Vai parar por ali. E a palavra diz que Davi, ele derruba Golias, e ali ele começa o seu reconhecimento como rei. Ali ele começa a aparecer para aquele povo que um dia ele iria liderar. E sabe o que eu descobri? Que eu nunca tinha parado para me atentar. Ele escolhe 5 pedras. Porque eram 5 gigantes. A gente só fala de Golias. Mas tinha 5 pedras. Porque eram 5 gigantes. Sabe o que isso me mostra? Davi pega uma pedra para cada um. Em nenhum momento ele duvida que ele ia derrubar aqueles gigantes. Ele não pega uma pedra a mais, porque se por um acaso o gigante não caísse, ele usaria as outras 4. Gente, Davi, ele tem certeza. Ele tem certeza de quem ele é. Ele tem certeza de quem Deus é na vida dele. Em nenhum momento ele duvida. Em nenhum momento ele recua. Sabe essa corda bamba que nós vivemos, que um dia nós queremos, no outro dia nós não queremos, um dia nossa fé está fortalecida, no outro dia está enfraquecida, um dia temos certeza que fomos chamados, no outro dia não temos tanta certeza assim. Para quem tem uma vida de propósito, não existe inconstância, não existe dúvida.
Se eu sei quem eu sou, então eu vou me posicionar e vou caminhar de acordo com o meu chamado, custe o que custar, aconteça o que acontecer e venha a situação que vier, queridos. Não tem tempo para dúvida, não tem lugar para dúvida. Quem tem uma vida de propósito, quem sabe para que verdadeiramente foi chamado. Davi, ele nunca duvidou do seu chamado. Ele nunca cogitou a possibilidade de fracasso ou derrota, pois ele sabia que sua vitória não estava na sua força ou habilidades, mas estava na fidelidade de um Deus que já caminhava com ele há tempos. Sabe o que está faltando para mim e para você? Intimidade. Sabe o que está faltando para mim e para você? Comunhão. Relacionamento. Se adentrar no profundo e descobrir os mistérios que o Senhor tem para mim e para você. Sabe por que qualquer vento tem abalado as minhas estruturas? Porque eu não estou firmado em uma rocha verdadeira que se chama Jesus. Porque eu tenho ouvido mais barulho exterior do que a voz do eterno Criador sobre a minha vida. Quem anda com Cristo não precisa viver a história do outro. Basta caminhar no propósito que Deus preparou para si. Quando nós olhamos para a palavra de Romanos 8:28 e entendemos que nós somos chamados para um propósito maior que nós, e que todas as coisas vão cooperar para que eu alcance esse propósito. Então, queridos, é a hora de verdadeiramente eu me entregar, me render e confiar. Vocês estão entendendo? Não existe nada na minha vida que seja grande o suficiente para me roubar do propósito de Deus. Não existe nenhuma situação que pode me tirar do centro da vontade de Deus. Nada pode me arrebatar da mão dele. Nada pode me tirar do centro da vontade dele. Queridos, nada pode mudar aquilo que o Senhor declarou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu não sei o que você está vivendo lá dentro da tua casa. Eu não sei qual que é a situação que você está enfrentando hoje. Mas eu sei de uma coisa. Nada pode tirar você do propósito eterno que Deus declarou para a sua vida. Nada pode mudar isso. Nem as suas emoções pode. Nem as suas dores pode, nem as suas tristezas pode. Nada pode te roubar do centro da vontade dele. Quando nós olhamos para essa palavra de Romanos, então nós começamos a entender algumas coisas. Se nós colocarmos ela em comparação com aquilo que nós falamos aqui, Golias coopera para o propósito de Davi, sim ou não? A morte coopera para o propósito de Eliseu, sim ou não? A cruz coopera para o propósito de Jesus. Qual é a situação que você está enfrentando? Porque ela está cooperando para o propósito de Deus sobre a sua vida. Nós só precisamos entender
que é uma cooperação para aquilo que Deus quer fazer, queridos. Porque quando nós entendemos, então nós não nos paralisamos. Quando nós entendemos, nós não recuamos, não desistimos, não desanimamos, não remamos contra a maré. Mas existe algo que é fundamental aqui. Davi sendo rejeitado, matando o urso, matando o leão. A gente não vê esse homem murmurando. A gente não vê esse homem lamentando. A gente não vê esse homem colocando a culpa em outro, querido. A gente não vê. 40 dias. 40 dias. Deus fala: Moisés, tira esse povo, leva para o deserto. Deserto era um lugar de preparação. 400 anos vivendo uma escravidão. 400 anos sendo oprimido pelo inimigo. 400 anos se acomodado com uma cultura que não era deles. Gente, cuidado com a adaptação. Cuidado com o conformismo. Cuidado. Aquele povo sente falta do pepino e da cebola. Sabe por quê? Se adaptaram a uma terra estrangeira que não era deles. Lá, aonde era a terra original deles, tinha, sabe o quê? Sabe o que tinha lá? Tinha um Deus que era adorado, glorificado, e chamava: este é o meu povo, é a minha propriedade, é os meus escolhidos, por eles eu mato, por eles eu morro, eu sustento, eu levanto, eu ergo, eu abato, eu coloco, eu tiro. E algumas cebolas e pepinos roubou o povo do centro da vontade de Deus. 40 dias era para ir para o deserto, experimentar novamente do que era verdadeiro, do que era real, do que valia a pena. O que era verdadeiro, o que era real? Ninguém adoecia, as roupas cresciam no corpo, existia maná todos os dias, ninguém precisava trabalhar pelo seu sustento, existia um Deus que provia, existia um Deus que cuidava, existia um Deus que amava, existia um Deus que protegia, era coluna de fogo, era nuvem para proteger o povo. O que eles faziam, queridos? Nada. Eles não faziam nada. Eles tinham só uma coisa a fazer: adorar aquele que é digno de adoração. Sabe o que aconteceu com esse povo? Não entendeu o propósito. Não entendeu o propósito. Caminharam 40 anos, morreram no deserto. Não entraram na terra da promessa, não conquistaram a terra que mana leite e mel. Sabe por quê? Porque não entenderam que Deus estava tirando uma mente escrava para colocar uma mente agora confiante em um Deus que não precisa da sua força e do seu sacrifício, mas Ele faz tudo por você. Não se perca do propósito. Não se adapte, não entre nas rotas de murmúria, de lamentos, de fofocas, de maledicência. Não entre nas rotas de falar mal das pessoas. Não entre na rota de colocar a culpa naqueles que não têm culpa de nada. É sobre você e sobre Deus. É sobre você e sobre o propósito. É sobre você e aquilo que Deus está construindo em você. É sobre aquilo que Deus quer fazer em você. Queridos, pare de olhar do lado, comece a olhar para o alto. Pare de olhar as circunstâncias como se você fosse a última bolacha do pacote. Comece a olhar as circunstâncias como se você fosse um instrumento
escolhido de Deus, sendo preparado para viver o propósito eterno dele sobre esta terra. Aleluia! A pergunta que o Senhor faz para mim e para você nessa manhã é: você está vivendo o propósito de Deus? Se você morrer hoje, se Deus te recolher hoje, meu irmão e minha irmã, você vai deixar um legado de vida? Você vai deixar marcas de vida? Você está usando a armadura que não é sua? Como está? Como está a sua vida hoje com Deus? Como está a sua comunhão hoje com Deus? Verdadeiramente, o Senhor pode olhar para você e dizer assim: este é um instrumento de honra nas minhas mãos. Esta é um instrumento de honra nas minhas mãos. Existe fé aí, existe obediência aí, existe entendimento aí, existe encontro de propósito aí, igreja. Porque se não existe, Deus está chamando você nessa manhã para conscientização de que você é um escolhido dele, um chamado dele, e que todas as coisas cooperam para o teu bem. A situação que você está vivendo não é para a morte, não vai te matar. A situação que você tem enfrentado, meu irmão e minha irmã, não é para te fazer sofrer, é para te deixar forte. É para te levantar com honra. É para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Sabe, querido, todo testemunho, toda perda gera testemunho de vitória. Toda dor gera testemunho de milagre. Toda situação adversa gera testemunho de engrandecimento do nome do Senhor. Quem é esse? Quem é essa? Mas não é aquela que estava até ontem chorando pelos cantos. Não é aquele que não tinha nenhum gato para puxar pro rabo. Não é aquele que não tinha esperança e que não era reconhecido. Não, não, não. Deus estava preparando ele. Deus estava preparando ela para viver o propósito que ele já estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo. Todos aqueles que têm propósito nessa manhã, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Ei, ei, igreja, a sua dor não é uma sentença. A sua dor não é o fim da sua história. Tem vida aí, ainda tem vida aí. E mesmo que o corpo desfaleça, o poder de Deus, esse se aperfeiçoa até mesmo na minha fraqueza. Oh, aleluia.
vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. E faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra vez, outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira. Oh, surpreenda-me de novo, de novo, de novo, de novo, com tua presença. E faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira. E faz outra faz outra vez, como na primeira vez. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com e todo o seu amor, infinita humildade. Que ele cresça e eu diminua, para que ele apareça, que eu me constranja com a sua e todo o seu infinita humildade. Servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, e que ele apareça em mim. Com a sua glória e todo o seu infinita humildade. Eu enaltecer, deixe o céu descer, deixe o céu descer.
Deixa o céu descer. Nós te pedimos, deixa o céu descer. Nós te pedimos, deixa o céu descer. Nessa manhã, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Então, pois teu é o reino teu, o poder e sua é a glória. Amém. E teu é o reino teu, é o poder e sua é a glória. Diga teu, pois teu é o rei, é o poder, é a glória pra si. Amém. É o reino, é o poder e é a glória. Amém, queridos. Nós vamos fazer um ato profético aqui nessa manhã. Eu quero chamar todos os pastores aqui na frente. Somente os pastores, os homens, somente os homens. Eu quero que você saia do seu lugar. Os pastores, eles vão te ungir. Só quem quiser ser renovado no teu propósito, só quem acreditar e só quem obedecer. Amém, igreja? Você vai sair do seu lugar. Os pastores, eles vão ungir você. E neste momento, os céus vai derramar sobre a tua cabeça um óleo fresco, um óleo novo, para um encontro verdadeiro de propósito com tudo aquilo que você necessita. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, óleo, Senhor. Consagramos a Ti, Senhor, este tempo, Senhor, este momento, Senhor. Que no nome poderoso de Jesus, Senhor, todo nível, Senhor Deus, todo nível de atrapalhamento, de paralisação, Senhor, vai tirando, Senhor meu Deus, vai tirando, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, renova, Senhor, a unção, Senhor, renova, Senhor, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, renova a unção, deixa o céu.
nossa está no nosso Deus, e que se abra o céu, ei, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu, e o teu reino vem. Nossa fé no nosso Deus, que os céus sejam teu reino venha. Que os céus fechados se abram, que os céus fechados se abram. teu reino venha mover a nossa fé. Que os céus fecham-se, o teu reino venha mover a nossa. O céu começa a se abrir, toda terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos, pelas portas da cidade. E na nova, quem vai? Na nova além, sua noiva vai entrar. Ninguém me toca, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar os céus do céu.
ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você. Faz brilhar o seu rosto sobre mim. Eu te peço, nós te pedimos. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você está nos vendo e faz brilhar seu rosto sobre mim, Senhor. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como faz brilhar o seu rosto sobre o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu
suas mãos, vamos. Diga santo, 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 e Amém, igreja? Coloque assim a sua mão sobre a sua cabeça. Repita assim comigo: Pai, nessa manhã eu recebo a autoridade, ousadia, intrepidez, mais fé para viver o meu propósito sobre essa terra. Todo nível de paralisação, impedimento, embaraço, confusão, eu dou uma ordem agora: saia da minha vida, em nome de Jesus. E eu declaro a alegria eterna do serviço a ti. Aleluia. Se você crê, aplauda o Senhor. Aleluia. Outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela a glória de Deus. Amém, queridos? Existe alguém aqui que ainda não fez uma confissão de fé, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e gostaria de fazer? Alguém que estava afastado dos caminhos e quer retornar para o caminho do Senhor hoje? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Existe mais alguém aqui? Mais alguém aqui nessa manhã? Amém, aleluia. Igreja, estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar essas vidas. Alguém pode abraçar este filho? Olha aqui para mim e fala assim, ó. Olha aqui para mim, vocês dois. Repita assim comigo, ó. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Todo nível de pegadas nos caminhos que eu estive, que o Senhor não mandou eu estar, seja apagado e toda maldição retirada, em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Quinta-feira nós estaremos aqui para um grande culto ao Senhor às 19h30. Que Deus os abençoe, os guarde, os leve para casa em segurança. Que seja um dia repleto dos cuidados e da paz do Senhor e uma semana cheia de vitória e de presença
Deus abençoe. Vai na bênção do Senhor, família Herdeiros do Reino. Não saia desse lugar sem abraçar pelo menos 3 irmãos e declarar vida em nome de Jesus. Faz outra vez, como na primeira vez.